Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. Eu sou Josué Araújo e vamos começar mais uma aula. Antes de começarmos a falar sobre o efeito Joule, é importante a gente falar um pouco sobre o consumo, né? Falar um pouco sobre energia. A energia, ela não tem uma fonte inesgotável e toda a energia utilizada em atividades humanas diárias é resultado de algum tipo de transformação. No Brasil, a energia é obtida principalmente da energia cinética, da água, ou ainda da energia proveniente da queima de combustíveis, como o gás natural, a biomassa e também os derivados do petróleo. Após essa energia chegar às nossas moradias, nossas residências, essa energia elétrica é utilizada para as mais diversas atividades por meio dos aparelhos eletroeletrônicos. Uma maneira de classificar esses aparelhos é pela transformação de energia envolvida em seu funcionamento. A energia elétrica ela pode ser transformada em energia térmica, cinética, luminosa e sonora. E qualquer resistor, que sofre aquecimento, quando é percorrido por corrente elétrica, em alguns casos, esse aquecimento é desejável em equipamentos que aquecem a água ou ar, como chuveiros, secadores de cabelos, aquecedores, por exemplo. E, entre outros, é indesejável, como nos circuitos de computadores, porque deixa seu processamento mais lento e pode danificar alguns componentes, certo? Os resistores, eles podem transformar a energia elétrica em calor. O ventilador, o ventilador que você tem na sua casa, ele pode transformar a energia cinética em movimento. O seu aparelho celular, o seu aparelho de comunicação e informação, ele pode transformar a energia elétrica em luz e som. Então é a partir daí que a gente vai falar um pouco sobre o efeito Joule, que foi graças aos estudos do físico britânico James Joule, que possibilitou compreender as relações entre a corrente elétrica que atravessa um resistor e o calor dissipado. Durante a passagem da corrente elétrica, os elétrons colidem com os átomos do próprio resistor e nessa colisão, parte da energia cinética dos elétrons é transferida para os átomos e provoca o aumento da sua vibração. Consequentemente, ocorre o aumento da temperatura do resistor e esse aumento de temperatura é conhecido como o efeito Joule. De acordo com ele, a gente pode afirmar que parte da energia elétrica é transformada em energia térmica. Pessoal, o efeito Joule ele é um fenômeno físico que consiste na conversão basicamente de energia elétrica em calor. Como eu já tinha falado, esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica e essas constantes colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que compõem a estrutura cristalina do corpo, fazem com que a sua temperatura aumente, fazendo com que parte dessa energia elétrica contida nos portadores de carga seja convertida em calor. É graças ao efeito Joule que é possível converter energia elétrica em calor, como fazemos em chuveiro, as panelas elétricas, as churrasqueiras elétricas, os ferros de passar. E a partir da lei de Joule que é possível calcular a quantidade de calor dissipada por um condutor que é atravessado por uma corrente elétrica. Para a gente fazer o uso dessa lei, é necessário que a resistência elétrica do material seja constante, bem como também a corrente elétrica que o atravessa. Para calcular a potência elétrica em um resistor, a gente pode utilizar a seguinte fórmula, que temos o P, que é a potência, é igual ao R
que é a resistência elétrica, vezes o I ao quadrado, que o I é a corrente elétrica, que é dada em ampere. Essa fórmula apresentada mostra que a quantidade de calor que é dissipada é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica, multiplicado pela resistência elétrica e pelo intervalo de tempo em que a corrente demorou a atravessar o corpo. Graças ao efeito Joule, que a gente consegue converter energia elétrica em calor. O efeito Joule ele ocorre em qualquer material, seja condutor ou ainda isolante que apresente resistência elétrica não nula. Esse fenômeno ele é mais expressivo em materiais isolantes, cujas resistências elétricas são geralmente mais elevadas. Entretanto, quando os materiais isolantes são percorridos por correntes elétricas intensas, é possível que surjam neles defeitos irreparáveis em razão do grande aumento dessa temperatura. Alguns riscos relacionados ao efeito Joule são decorrentes do aumento de temperatura. Por exemplo, instalações elétricas deseja que os fios condutores e os outros aparelhos eletrônicos operem em temperaturas seguras. No entanto, quando essas instalações são mal feitas e há presença de umidade, poeira em excesso, ou ainda fio descascado ou oxidação de componentes eletrônicos, elas podem fazer com que essas resistências elétricas aumentem, levando a maior dissipação de calor, e é desse modo que aumenta-se as possibilidades de ocorrências dos incêndios, por exemplo, Agora a gente vai falar um pouco sobre a potência e o consumo de energia elétrica. Pessoal, a potência elétrica é a medida de quantidade de energia elétrica fornecida ou ainda consumida por um circuito elétrico. Ela pode ser calculada por meio de grandezas como a tensão, a corrente e também a resistência elétrica. A sua unidade de medida é o watt, O cálculo da potência elétrica é de grande importância, uma vez que por meio dele é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica consumida por um dispositivo elétrico durante um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, essas lâmpadas incandescentes, que mostra como está mostrado aqui na figura. O que acontece? A gente tem essas lâmpadas incandescentes para mostrar que 1 segundo transforma 100 joules dessa energia elétrica em energia térmica e luminosa. Então, ela terá uma potência elétrica de 100 watts, Em nossas residências, os medidores conhecidos como relógios de luz, eles medem o consumo de energia elétrica e o expressam em kWh. O consumo dessa energia equivale à multiplicação da potência de um aparelho pela quantidade de horas que ele permanece ligado. Por exemplo, suponhamos que um chuveiro elétrico de potência 6.000 watts utilizado durante 2 horas. A potência de 6 watts equivale a 6 kW. O tempo de uso é 2 horas por dia. Assim, para saber a quantidade de energia consumida pelo chuveiro em um dia, basta a gente multiplicar a potência pela unidade de tempo. Então, a gente tem lá, energia é igual a potência, que é 6 kW, vezes ao ΔT. O ΔT é o tempo, O tempo, então, aí foi 2 horas. Então, 6 vezes 2, nós temos 12 kW. Para você ver a importância que é a potência elétrica, Ela é geralmente utilizada, estudada em dispositivos como os geradores, os receptores e também os resistores, que são elementos dos circuitos elétricos que geram energia elétrica e consomem
energia elétrica e ainda produz calor devido ao efeito Joule que já foi estudado. Continuando com o exemplo do chuveiro, ou seja, o uso desse chuveiro, ele consome diariamente 12 kW de energia elétrica. Se a gente quiser calcular o consumo de energia mensal desse chuveiro, como é que a gente faz? Basta multiplicarmos o consumo diário por 30. Então, a gente pega o 12 kW, que é da questão anterior, e multiplica por 30. E encontramos aí certinho 360 kW consumidos em um mês. Como em qualquer outro tipo de potência, a potência elétrica ela também pode ser calculada dividindo-se a energia consumida ou transformada também pelo intervalo de tempo. Existem formas de potência mais específicas que relacionam as grandezas com tensão elétrica, com a corrente elétrica e também com a resistência elétrica. A unidade de potência a unidade de potência do Sistema Internacional de Medida é o Watt, né? Esse nome foi em homenagem ao um matemático e engenheiro James Watt, né? Que aprimorou a máquina a vapor. Por exemplo, um exemplo de equipamentos elétricos. A potência, ela indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, a gente vê que a potência ela está bastante presente no nosso dia a dia, certo? Dentro da nossa casa, juntamente com nossos aparelhos eletrônicos que a gente tanto utiliza, que são os nossos meios de comunicação. Então, ela sempre está bem presente e lado a lado, certo? A gente viu aí que a potência elétrica, ela é a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico a cada segundo, certo? É uma quantidade de energia que o circuito converte em outras formas de energia. Então, pessoal, eu espero que todos tenham compreendido o assunto e estou aqui a qualquer dúvida de vocês e até a próxima.